trouxe ao meu coração para ministrar hoje é a respeito da conexão que existe do orgulho com a falta de perdão, com a falta de arrependimento e com a falta de quebrantamento. E eu vejo nesse universo, né, que nós temos do cristianismo, eu vejo muito essa questão, que muitas vezes uma pessoa ela cresce, ela se torna muito proeminente, mas se o coração dela se enche de orgulho, porque Satanás ele não descansa, ele tenta o tempo inteiro para que nós venhamos tropeçar e cair. Então, se ele enxerga uma brechinha naquele líder, ele vai investir. E quantos líderes, né, da nossa nação, líderes até antigos que eram tão proeminentes, né, na época que eu me converti, quase 20 anos atrás, e hoje não se ouve falar mais daquelas pessoas, justamente por conta disso. Na verdade, nós temos que ter a convicção de que é tudo por Ele, é tudo para Ele. Nós não somos nada sem Ele, né? Então, em 1 João 1,8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, isso é muito sério, porque nós temos que reconhecer todos os dias a nossa natureza. Precisamos reconhecer que nós temos uma natureza propensa ao pecado. Justamente por isso que nós temos que estarmos verdadeiramente em Deus, né, enxertados literalmente na videira verdadeira. Porque quando nós estamos nessa posição, quando nós estamos nesse lugar, o vento pode vir, mas ele não vai nos derrubar, porque nós estamos num porto seguro. E o único porto seguro nosso é o Senhor Jesus. Não existe outro. Não existe dinheiro, não existe status, não existe nada disso. Nada disso. É só no Senhor. E a respeito do orgulho, foi a causa, foi o pecado, foi a iniquidade que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu. E até hoje ele continua usando a mesma estratégia para abater aqueles que se exaltam, aqueles que têm um coração altivo. Eu vou ler um texto para vocês de Ezequiel 28, do versículo 15 a 18, que diz assim: perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, nesse texto, no versículo 15, ele fala de iniquidade no singular. E no versículo 18, ele fala de iniquidades no plural. Então, eu entendo que o caráter do Senhor, ele não muda. Né? A própria palavra de Deus fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Certo? Então, quando Lúcifer, ali no céu, que era um querubim, né, da guarda, era um anjo ungido, ali quando ele começou a pecar, o Senhor deu oportunidade para ele se arrepender, para ele retroceder e voltar para a posição dele. Porque, como eu disse nesse versículo 15, fala: perfeito eras os teus caminhos, começa assim, né? Desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi criado para ser perfeito, mas ele
de alguma forma, ele se exaltou, o coração ficou altivo, ele quis ser como Deus, né? E aí então, quando o Senhor viu que não havia arrependimento no coração dele, a iniquidade começou a se multiplicar, foi então quando ele foi expulso do céu. E dentro desse contexto, o que ele fez, né? Depois que o mundo foi criado, depois que o Senhor criou todas as coisas, criou também o homem, ele então, vocês conhecem a história, ele se travestiu de serpente e foi ali até o Éden para poder enganar Eva. Aqui nós temos uma chave espiritual. Na verdade, por que ele não foi tentar Adão? Ele foi pelo veículo de Eva. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade no ouvido muito grande. Vocês podem observar que muitos homens mal intencionados chegam numa mulher vulnerável e começam a falar um monte de coisa para ela, que ela é isso, que ela é aquilo. E muitas vezes aquilo entra no coração dela, né? Sensibiliza ela de alguma forma e ela cai. Certo? Então, nós, especialmente nós mulheres, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, né? Porque a mulher, ela é muito mais emocional do que o homem. O homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Então, quando ele convenceu Eva de que ele estava falando a verdade, ele estava mentindo, estava distorcendo aquilo que Deus tinha dito, ela então comeu do fruto e automaticamente ela convenceu o marido, porque a mulher ela tem essa facilidade, né, para persuadir, para convencer. Então isso é uma outra chave. É por isso que ele em Provérbios 31 diz que a mulher tem que ser virtuosa, né, tem que ser uma mulher que realmente ela venha trazer edificação para o seu esposo e para a sua casa. Então, o que aconteceu? Em Gênesis 3, de 9 a 13, eu vou ler o texto e diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Novamente, o Senhor, quando chama eles, né, quando o Senhor vai ter com Adão e Eva no jardim, o Senhor não queria, ele não estava lá para acusar, ele estava ali na expectativa deles reconhecerem o seu pecado. Mas o que eles fizeram? Eles não fizeram isso. Adão colocou a culpa em Eva e esta, por sua vez, colocou a culpa na serpente. E essa história tem se repetido até hoje. Até hoje, muitas vezes, quando eu sento diante de uma pessoa para atender, para ela se abrir, muitas vezes eu percebo que quando ela vai confessar o seu pecado, ela tenta uma forma, uma maneira de se justificar, né? Ou de colocar culpa em alguém. Então, toda vez que nós vamos aconselhar casais, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Precisamos ouvir ele separadamente, precisamos ouvir ela separadamente, buscar o discernimento no espírito, porque para que nós não venhamos correr o risco de ser o que? Tomar partido de um ou de outro, né? Nós precisamos ser imparciais. Então é muito importante isso, justamente por conta dessa tendência, né, que o homem tem de colocar a culpa no outro e não se ver, não se enxergar. Então eu quero falar para vocês, eu quero contar, né, quero fazer um paralelo entre Saul e Davi. Os dois foram reis em Israel, foram reis de Israel. Saul, ele desobedeceu várias vezes,
né, o Senhor. Então, a primeira desobediência de Saul foi quando ele se precipitou em oferecer o holocausto que o profeta Samuel tinha dito para ele esperar. Na verdade, era o profeta Samuel que ia, né, fazer aquele holocausto, levantar aquele holocausto para o Senhor. O que ele fez? Ele tomou a frente e ele fez o que não era para ele fazer. Né? Esse texto, depois, se você quiser ler em casa, está em 1 Samuel 10, 8. Bom, dando sequência, o segundo erro que ele teve foi quando o Senhor ordenou que naquela guerra contra os amalequitas, que era para destruir todos eles, que não era para deixar nada. E o que ele fez? Ele preservou o rei, né, dos amalequitas, e ainda ele levou os animais para Israel. Né? Então esse texto está em 1 Samuel 15. E o terceiro foi quando ele levantou também para si um monumento, ele fez uma estátua, porque toda pessoa com coração orgulhoso, ela procura se exaltar, ela quer se mostrar, existe uma necessidade de alguma forma dela se mostrar, dela se exaltar. Essa é uma das características do coração orgulhoso. Isso está em 1 Samuel 15, 12. Então, olha para vocês verem como o Senhor trabalha. Foi depois do terceiro erro, né, vamos colocar numa linguagem bem popular, foi depois da terceira pisada de bola de Saul, que o Senhor falou com o profeta Samuel que ia destituir ele daquela função, daquele cargo, daquele status de rei. E depois de tudo isso, eu creio, né, que depois disso, depois dessa fala, depois dessa sentença do profeta Samuel, o que era esperado? Que Saul ele viesse se arrepender. Mas ele não fez isso. Ele endureceu o coração. Depois, quando ele não tinha mais argumento, quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, quando ele não tinha mais argumento, o que ele fez? Porque no primeiro momento, quando Samuel falou para ele, né, chegou para ele e falou: mas eu ouvi os rugidos dos bois, o barulho das ovelhas, dos amalequitas. O que ele falou? Ele falou que tinha sido o povo que tinha preservado para oferecer holocaustos ao Senhor. Ou seja, ele fez a mesma coisa que Adão e Eva. Ele não reconheceu o seu pecado, né? E quando depois ele foi trazendo argumentos, quando ele viu que não tinha mais jeito, ele concordou com o profeta Samuel que ele tinha pecado, mas não houve arrependimento, né? Não houve arrependimento. E o Senhor conhece o coração, tanto que, como eu falei, ele começou a fazer coisas, ele fez coisas piores do que ele já tinha feito. Porque os frutos do arrependimento é algo muito claro. A pessoa que realmente se arrepende, ela muda o caminho. Ela faz a conversão de uma forma que ela não volta a permanecer naqueles erros. Esses são os frutos de arrependimento. Né? Então ele não teve, porque ele continuou fazendo coisa errada, continuou fazendo coisa pior. Agora, quando a gente vai para Davi, quando nós olhamos para o rei Davi, nessa questão do pecado, nessa questão, né, da iniquidade, nós percebemos que os pecados de Davi, eles foram mais sérios do que os pecados de Saul. Porque Davi, ele rompeu, ele quebrou com 2 mandamentos, né? Do adultério, que a palavra de Deus fala: não adulterarás, e não matarás. Ele não matou com as suas próprias mãos, mas ele ordenou que fosse praticado um homicídio, né? Ele arquitetou estrategicamente que aquele homem morresse. Era o que estava no coração dele, certo? Então, só que passado um determinado tempo, né, o profeta
Natan confrontou também Davi. Porque, queridos, nós somos confrontados no nosso pecado, nos nossos pecados. A palavra nos confronta, de repente o Senhor usa um profeta para nos confrontar, ou então, às vezes, é alguma situação, enfim, o Senhor, Ele utiliza meios para nos confrontar. E quando nós somos confrontados no nosso pecado, qual é a resposta que nós vamos dar ao Senhor? É isso que essa é a tônica. E, ao contrário, muito ao contrário, né? Muito diferente de Saul, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele rasgou seu coração. Ele rasgou seu coração de uma forma que ele literalmente, ele passou um tempo ali em jejum, buscando o Senhor, né? E se rendendo realmente. Tanto é que tem salmos maravilhosos que você literalmente vê um quebrantamento genuíno. Então o Senhor perdoa, não só perdoa o pecado dele, mas o Senhor intitula Davi como o homem segundo o meu coração. Aqui nós temos uma chave muito grande, porque eu vejo muitas pessoas preocupadas demais com o homem. E na verdade a nossa preocupação tem que ser com o Senhor. E muitas vezes nós passamos muitos desafios em relação a essa questão, né? Porque homens são homens, sujeitos a erros, a pecados como nós, né? Agora, quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós buscamos aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para nós, quando nós, né, nos alinhamos à sua vontade soberana, tudo muda. Por quê? Porque nós somos criados com esse propósito. Nós somos criados, né, justamente para obedecer, porque Ele é o Ser Supremo, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso, né? Então, Davi, ele tem essa característica daquele homem que errou, que pecou, mas se arrependeu genuinamente. E por quê? Porque Saul, ele tinha um coração orgulhoso, altivo, enquanto Davi tinha um coração humilde, quebrantado na presença do Senhor. E quando nós temos esse coração, o que acontece? Nós não justificamos o nosso pecado. Quando nós erramos, nós reconhecemos que nós erramos, né? E isso é só a pessoa que tem um coração humilde, porque o orgulho, ele ativa a justiça própria, que impede a liberação do perdão e o reconhecimento do próprio pecado. E o ser humano, ele tem essa facilidade, né? Tem essa dificuldade de liberar o perdão, dificuldade de reconhecer os próprios erros. Então é por isso que nós precisamos realmente estarmos naquele lugar em Deus, que vai literalmente trazer um ambiente espiritual para que isso aconteça. E Davi estava nesse lugar. Então, falando e se tratando de consequências da falta de perdão, a falta de perdão, ela leva as pessoas para um cativeiro, né? Um cativeiro de escassez financeira, de escassez espiritual, familiar. Por quê? Quantos pais e filhos, esposas, né, e maridos, irmãos e parentes que não se perdoam? Eu ouço pessoas falando que faz anos que não conversam com os pais, ou não conversam com os irmãos, ou... Queridos, isso para mim é algo inimaginável, né? Inimaginável, porque claro que as pessoas têm diferenças, nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Mas essa falta, né, de liberar o perdão, essa dificuldade de refazer os relacionamentos, isso compromete muito todas as áreas da vida da pessoa. Traz enfermidades, inclusive o câncer. E além de tudo isso, a pessoa, ela passa a viver, a pessoa que não libera perdão,
ela tem uma vida atormentada. É uma pessoa que vive sem paz, porque o próprio Deus permite espíritos atormentadores, ou verdugos em algumas versões, para atormentar quem não perdoa. Se você ler aquela parábola do servo incompassivo, onde o Senhor começa falando, né? Onde Pedro começa perguntando quantas vezes nós devemos liberar o perdão, se é 7, aí o Senhor fala, não 7, mas 70 vezes 7, que isso nos dá um entendimento espiritual, que sempre nós devemos perdoar, liberar o perdão. Aí então depois começa a parábola do servo incompassivo, onde o Senhor libera a dívida, né, uma dívida grande daquele homem, daquele servo, e depois o seu conservo pede para ele liberar uma dívida muito menor, muito inferior do que aquela que ele teve a liberação, né, o perdão, e ele diz não. Então o Senhor fala, né, que ia liberar espíritos, estava liberando espíritos atormentadores ou verdugos até que ele pagasse o último centavo. Então, isso é algo real. A pessoa que não libera perdão, ela tem uma vida atormentada, ela tem uma vida sem paz. E detalhe, a pessoa também nessa condição, ela corre o risco de perder a salvação. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas, muitos pregadores que falam que uma vez salvo, sempre salvo, mas a palavra não diz isso. A palavra não diz isso. E a falta de perdão impede que a pessoa vá morar com o Senhor na eternidade. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o perdão. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Então, nós não vamos sentir de perdoar, nós precisamos decidir perdoar. O perdão é um mandamento. Se nós não perdoamos, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, aqueles que de repente erram conosco, o Senhor também não vai nos perdoar, né? Nós temos que perdoar sempre. Agora surge uma dúvida, se depois que eu perdoo, se eu preciso conviver com aquela pessoa. Isso é uma pergunta que muitos me fazem. Então, por exemplo, se a questão que você tem que resolver é com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, né? Ou seja, com pessoas que têm ligação de sangue com você, como é que você não vai conviver? Não tem como, queridos. Como é que você vai mostrar para essa pessoa que Cristo habita em você? Não tem como, você precisa conviver. De repente, se é uma pessoa que, né, é muito usada pelo inimigo, uma pessoa que, porque tem algumas pessoas que nós sabemos que o inimigo usa, mas aí você vai usar de estratégia, você vai precisar buscar a sabedoria do Senhor, orando para essa pessoa, abençoando para essa pessoa, né? Quando você for em algum lugar que ela tiver, antes de você chegar naquele lugar, você já vai repreender o espírito maligno que atua através daquela pessoa, e através da sua postura, através da sua atitude, aquela pessoa vai começar a ser transformada. Por quê? Porque o Senhor, ele coloca algumas lixas, e às vezes até pessoas da família, ele coloca algumas lixas, né, nas nossas vidas para nos aperfeiçoar. E nós precisamos conviver sim com aquelas pessoas que têm vínculos, né? Volto a falar, muitas vezes vai precisar ter sabedoria, mas é preciso conviver. Agora, se for uma pessoa, de repente, do trabalho, de repente, enfim, algum outro contexto que não seja sangue, você precisa liberar o perdão, você precisa abençoar essa pessoa. Mas às vezes, dependendo, se essa pessoa não quer mudança, se essa pessoa de repente, né, continua tendo aquela prática, aí é diferente. Aí você não vai precisar conviver como se fosse um caso de família, né? Você de repente vai dar uma afastada, mas assim, não é aquele afastamento por conta da mágoa, não, por conta de repente de se proteger. E você vai orar por ela, você vai pedir para o Senhor ter misericórdia dela. O liberar o perdão
Isso daqui para mim é um termômetro. Quando você libera o perdão de fato e de verdade, todo o coração, independente daquilo que a pessoa te fez, você vai desejar o bem para ela. Você vai abençoar a vida dela. Por quê, queridos? Porque nós temos que entender que todos nós um dia vamos prestar conta para o Senhor. E se a pessoa tivesse entendimento, se a pessoa, né, aquela pessoa que faz mal, aquela pessoa que, enfim, você consegue perceber que por trás daquela pessoa existe uma ferida, existe algo que faz com que ela tenha aquele tipo de atitude, certo? Então, porque a pessoa ferida, ela acaba ferindo, às vezes ela não tem nem intenção, mas ela acaba ferindo, né? Então, é muito importante você ter essa posição, essa postura, porque vai ter um momento que ela também vai ter um momento dela de confronto, vai ter um momento que ela vai, enfim, não importa, né? Você precisa fazer a tua parte, porque nós é que temos a luz, então nós temos que irradiar essa luz. E o caminho de volta também é muito importante. O caminho de volta ou a reconciliação, que é a mesma coisa, é a segunda parte, é o que completa, o que complementa o perdão. Quando você tem alguma coisa, alguma mágoa, algum ressentimento, né, de pessoas da família, ou de repente, às vezes até uma pessoa que você, no seu convívio, é muito importante você de repente fazer essa reconciliação, esse caminho de volta, porque isso agrada o coração do Pai, isso é bíblico, e isso, queridos, traz restituição, isso também é algo, uma atitude que só uma pessoa com um coração muito humilde, rendido ao Senhor, vai ter a grandeza de fazer, porque não é fácil. E a carne não quer fazer. A carne não quer. Muitos falam, nossa, eu vou me humilhar? Sim. Se você errou, você tem que reconhecer. E o Senhor vai te exaltar, porque a própria palavra de Deus diz, né, que o Senhor abate os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, se você quiser acessar alguns lugares, alguns níveis na sua vida, você vai precisar passar por tudo isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar. Então, eu quero agora ler um texto sobre a misericórdia de Deus, que completa e fecha toda essa linha de raciocínio, né? Em Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, ou seja, nesse texto fala claramente que ele guarda a beneficência em milhares, ou seja, o Senhor, a característica do Senhor é misericórdia, e o Senhor, Ele é misericordioso com todos nós. O Senhor, Ele é misericordioso com todos nós, mas chega uma hora quando Ele olha e enxerga um coração endurecido, né, como no caso desses exemplos que eu dei, né, que Ele enxergou o coração endurecido em Saul. O que Ele faz? Ele abate. Porque, queridos, no reino de Deus não cabe orgulhosos, não cabe arrogantes, não cabe, porque essa não é a natureza do Senhor, essa é a natureza do opositor, né? Então, eu vejo que desde antes da criação do mundo, né, esses textos que nós temos essa revelação lá, enquanto estava no céu, o contexto estava no céu, Ele é misericordioso, Ele dá chance para a pessoa se arrepender. Mas, queridos, o Senhor, Ele não se deixa escarnecer. O Senhor não se deixa escarnecer. Então, quando Ele vê
que não tem arrependimento, então aí ele exerce juízo. Porque o Senhor é Deus de amor, mas o Senhor é Deus de misericórdia, mas Ele também é Deus de juízo. Então, essa questão que eu estou ministrando a respeito do reconhecimento do pecado, do arrependimento, isso é algo muito curador e libertador. Não tem como a pessoa passar pelo processo de cura e libertação se ela não entender esse princípio e exercer. Todos nós temos histórias tristes, porque a nossa vida é feita de histórias. Cada um tem a sua, eu tenho a minha, cada um de vocês tem a de vocês. Então todos nós temos histórias tristes. Mas a chave para mudar essa história está nas nossas mãos. Muitas vezes a gente acha que está nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele fez tudo perfeito. A obra da cruz é perfeita e acabada. Então agora Ele espera que nós venhamos dar esse passo.